Boa noite, queridos, a graça e a paz, sejam bem-vindos ao nosso culto de quinta-feira, amém? Gera expectativa, queridos, esse não será um culto comum, esse não será um culto normal. Deus irá fazer grandes coisas em nosso meio. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um bom pastor. O Senhor é o meu bom pastor e eu nada tenho falta, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. O Senhor me conduz, o Senhor me conduz em bons caminhos. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Oh. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta. Diga, eu nada terei, eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor ao seu nome, diga, eu nada terei falta, eu nada terei falta. Se eu passar, se eu passar pelo vale, eu não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Diga, eu sei que estás comigo, e eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Diga, eu sei, e eu sei que certamente tua bondade já nos alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. Diga, em águas mansas, em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor ao seu nome, diga, eu nada terei falta, eu nada terei falta. E se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem.
Diga, eu sei que estás comigo. E eu sei que estás comigo. Eu sei, eu sei. Eu sei que estás comigo. Diga, eu sei. Eu sei que certamente tua bondade ela nos alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. E eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você, só pra você. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em sua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em sua presença, você pode declarar isso mais forte, querido. Você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em sua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em sua presença sou como criança, você me mantém de pé. E eu sei que certamente tua bondade me alcança. Sua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, e eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você, só pra você. Aleluia. Nós vivemos só para ti, Pai. Nós vivemos só para ti. Aleluia, queridos. Vem conectado. Se mantenha conectado nessa palavra, queridos, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos, boa noite, que alegria estar aqui com você essa noite. Eu queria começar agradecendo aos nossos pastores, pastor Raimundo e Vânia, pela tamanha confiança que está aqui essa noite, compartilhando a palavra de Deus com vocês. Queria agradecer também aos meus pastores, Pati e Samuel, por sempre cuidarem de mim e confiarem e acreditarem em mim sempre. Então, nós vamos começar com um momento muito especial do nosso culto, que é o nosso momento de dízimos e ofertas. Amém, queridos? Então, nós vamos
começar lendo um versículo que vocês conhecem bastante, que é Salmo 23, no verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, queridos, que quando nós usamos o verbo ser, nós não estamos querendo indicar aquilo que alguém pode nos fazer, mas nós estamos indicando quem aquela pessoa é. Sabe, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o meu pastor. Então, porque Ele é, nada me falta. Somente por quem o Senhor é, pela identidade dEle, por isso nada me falta. E quando nós temos essa consciência, querido, nós temos essa convicção, nós não nos movemos pelas circunstâncias. A nossa fé, ela não é uma fé circunstancial, mas a nossa fé está firmada no caráter de Deus, que é imutável, que não pode mudar. Então, nós não vamos negociar, queridos, os nossos dízimos e ofertas por causa do medo ou por causa da falta, mas porque Ele é, e isso não pode mudar, nada me falta, e a minha confiança está nisso, sabe? O mundo vai nos dizer: nossa, você não está vendo a crise, você não está vendo como as coisas estão, você não está vendo como a economia está, e nós vamos responder, queridos: você não está vendo o nosso Deus? Você não está vendo quem Ele é? Você não está vendo o poder do nosso Deus? E nós vamos nos firmar, queridos, nessa consciência, e em nossa vida não haverá espaço para o medo da falta ou o medo de qualquer coisa que venha nos abalar, queridos. E mais uma novidade é que a economia dos céus não está em crise, queridos. A economia dos céus vai muito bem, e é nessa economia que nós estamos firmados, é nessa confiança que está o nosso coração, que os céus não estão em falta. Sabe, queridos, as circunstâncias, elas podem mudar, as pessoas podem mudar, a economia pode mudar, mas o Senhor, Ele não deixa de ser. E por isso a nossa confiança deve estar nele, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, na nossa área financeira. A nossa confiança deve estar no caráter do nosso Pai. Então, devolva os seus dízimos e ofertas, queridos, com essa consciência, consciente de quem o Senhor é e de que Ele é o seu Deus, Ele é a sua fonte, Ele é o seu pastor, e por isso nada vai te faltar. A nossa comunicação vai colocar aí embaixo nos comentários o link para você dizimar e ofertar, vai aparecer aqui embaixo também, e você pode dizimar e ofertar, amém? Nós vamos orar e consagrar os nossos dízimos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, as nossas rendas, os nossos lucros, porque o Senhor é nossa fonte, porque tudo vem do Senhor, Pai, toda a nossa vida é para o Senhor, nós fomos criados pelo Senhor, para o Senhor, então tudo que é nosso pertence ao Senhor, e nós entregamos porque nós te amamos, e nós amamos obedecer a sua palavra, em nome de Jesus, amém, queridos, glória a Deus. Agora nós vamos para um momento muito importante também, que é o nosso momento da palavra, amém? E eu anotei algumas coisas para compartilhar com vocês, que o Senhor colocou no meu coração, então não ligue se às vezes eu der uma pescadinha aqui, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Então nós vamos começar lendo Mateus, capítulo 14, no verso 25. Nesse versículo vocês já conhecem, os discípulos eles estavam em um barco e as circunstâncias ao redor do barco começaram a mudar. As coisas, a tempestade começou a acontecer em volta do barco em que os discípulos estavam, e Jesus estava em outro lugar orando, tendo instruções do Senhor, e de repente ele resolveu, quando ele viu a tempestade, ele resolveu ir até os discípulos. E diz assim no verso 25, já é de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, e Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. No verso 27, nesse instante Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Sabe, queridos, Pedro decidiu andar no sobrenatural.
As circunstâncias ao redor do barco não eram favoráveis para que o sobrenatural de Deus acontecesse. Então Jesus, ele levou o sobrenatural até aqueles homens, que era andar sobre as águas. As águas estavam agitadas, a tempestade estava acontecendo, mas Jesus, ele andou sobre a tempestade. As circunstâncias não eram favoráveis para o sobrenatural de Deus acontecer, mas Jesus veio trazer e levou o sobrenatural para aqueles homens e Pedro recebeu o sobrenatural. Sabe, queridos, porém, quando Pedro, ele se atentou às circunstâncias, quando Pedro, ele se atentou, ele prestou atenção e tirou os olhos dele do sobrenatural e colocou os olhos naquilo que era terreno, naquilo que estava acontecendo ao seu redor, ele perdeu o sobrenatural. Quando Pedro, queridos, tirou os olhos daquilo que Jesus estava mostrando para ele, da realidade que Jesus estava mostrando para ele, ele afundou, queridos. E sabe que é muitas vezes isso que está acontecendo com a gente? Às vezes nós estamos tão presos no natural, nas circunstâncias, nas coisas terrenas, queridos, que aquilo que é de Deus para a nossa vida é roubado da gente. Sabe, às vezes os nossos olhos estão nas coisas que estão acontecendo ao redor, nas coisas naturais, que o sobrenatural de Deus é roubado das nossas vidas, as promessas de Deus, sabe? Os nossos olhos, eles são cegados, sabe? Os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está mostrando para a gente, porque nós estamos presos naquilo que podemos ver, naquilo que podemos tocar. Sabe, queridos, e perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Quando nós desfocamos os nossos olhos daquilo que realmente importa, queridos, nós perdemos o melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe, nós perdemos as promessas de Deus. E é isso que muitas vezes acontece com cada um de nós. Sabe, as coisas, as circunstâncias, elas nos cegam e nos deixam sem perceber aquilo que Deus está nos mostrando. Sabe, Pedro, ele andou sobre as circunstâncias. Pedro andou no sobrenatural. Sabe, as coisas ruins estavam acontecendo, mas ele estava acima, em um lugar muito superior. Mas, de repente, uma distração roubou a promessa dele, roubou o sobrenatural, roubou aquilo que Deus estava dando e mostrando para ele. E sabe, muitas vezes isso que acontece em nossas vidas. Sabe, mas quando nós nos associamos ao Senhor, queridos, é como se nós recebêssemos um download dos céus. Nós recebemos um download dos céus e a nova realidade vem para as nossas vidas. A realidade do sobrenatural passa para as nossas vidas. E isso aconteceu com Moisés, lá em Êxodo 34, no verso 28. Você pode abrir lá para a gente ler. No verso 28 e no verso 29. Sabe, Moisés, ele se associou ao Senhor e algo aconteceu. Sabe, quando nós nos associamos ao Senhor, a atmosfera dos céus vem para as nossas vidas. A atmosfera do céu, aquilo que está no Senhor, passa para nós. Porque esse é o poder de uma associação, queridos. Sabe, às vezes nós queremos nos associar a muitas coisas, a muitas pessoas, mas nós perdemos aquilo que realmente importa, que é o Senhor. Sabe, se é tão poderoso eu me associar com uma pessoa extraordinária, imagina se associar com os céus, queridos. Imagina se associar com o Senhor. Se o poder de uma associação pode mudar a sua vida, queridos, imagina você se associar com a maior associação de todos os tempos, que é o Senhor. Que coisas grandiosas podem acontecer na sua vida. Sabe o que vai acontecer na sua vida, queridos? Aquilo que o Senhor projetou. Todo o plano que Deus escreveu para você vai acontecer quando você se associar com os céus, quando você se associar com Jesus, com o Senhor. Sabe, lá em Êxodo 34, no verso 28, diz assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. É muito lindo esse versículo. Sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Sabe, queridos, aquilo que estava em Deus passou para Moisés. Sabe, a influência de Deus passou para Moisés. Porque ele se associou, apenas porque ele estava conversando com o Senhor, queridos. Sabe, e não só a influência de Deus,
mas também as revelações do Senhor foram entregues e confiadas a Moisés, somente porque ele estava associado com os céus. Sabe, queridos, ele recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu instruções poderosas da parte do Senhor, porque ele estava conectado no lugar certo. Sabe, e ali naquele lugar, no lugar secreto, no monte, ele recebeu a revelação dos 10 mandamentos. Sabe, aquilo que estava oculto no coração de Deus para a humanidade, foi liberado através de Moisés para o povo de Deus. Sabe, coisas que estavam ocultas nos céus, as revelações que estavam ocultas no coração de Deus, foram liberadas para Moisés, porque ele estava conectado com os céus, porque ele estava com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus estava falando, para ouvir aquilo que os céus estavam bradando. Sabe, queridos, que isso está disponível para o Senhor? Sabe que isso está disponível para você? Sabe que existem direções, existem instruções da parte do Senhor para o seu ano de 2022 que estão escondidas no coração de Deus, esperando só você estar atento para ouvir aquilo que Deus quer falar para você e liberar com a sua boca? Existem decretos, queridos, para o ano de 2022, para a humanidade, para as nações, para a sua família, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu irmão que está do seu lado. Existem decretos esperando por você, queridos. E você só precisa dar um passo para ouvir aquilo que os céus estão dizendo e liberar na terra, queridos. Sabe, afinal, o profético é isso. O profético é ouvir os céus e afetar a terra. O profético é, queridos, ouvir o Senhor e abrir a boca e falar. O profético é apenas isso, é tão simples. Sabe, é apenas você se sentar com o Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para te dizer. Sabe, esses dias eu vi um story de uma menina e ela pegou uma cadeira, queridos, e colocou de frente para ela. Ela colocou uma cadeira e a outra para ela sentar. E ali ela teve uma conversa com o Senhor de maneira profética. Sabe, ela não estava enxergando aquilo que estava na frente dela. Talvez não tivesse nada que olhasse e ia dizer, nossa, que maluca. E eu vi aquele story e o Senhor falou comigo, eu te chamei para isso. E eu falei, não, eu vou marcar um encontro com o Senhor. E eu marquei um encontro com Deus. Eu coloquei uma cadeira, eu coloquei a minha cadeira. E eu sentei e eu conversei com o meu pai. E sabe, queridos, e foi ali, eu não sabia que eu ia pregar. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu falei, gente, meu Deus, eu não sei nada que eu vou falar. E ali o Senhor, queridos, me comunicou aquilo que Ele queria compartilhar. Que era exatamente aquilo que eu estava vivendo. Sabe, e o profético é exatamente isso, queridos. Você ouvir as instruções do Senhor e viver e fazer e agir. Sabe, eu tenho um outro testemunho. Eu estava em casa e uma pessoa, tem um tempinho já, uma pessoa tinha comunicado que uma certa amiga tinha uma filha que estava doente. E, queridos, pediu oração, tudo mais, e a gente orou. Era um grupo que a gente tinha e a gente orou. E um dia eu sempre desligava o meu Wi-Fi, minha internet para orar. E eu desliguei, né, sumi das redes sociais, sumi do online. E fui para o meu secreto, queridos. E ali eu orei em línguas, eu orei em línguas, eu orei em línguas, eu orei em línguas. E aí veio a impressão no meu espírito para eu orar e declarar que aquela criança estava saindo da UTI naquele momento. E eu não entendi. Eu falei, meu Deus, tem tanto tempo que Ele falou comigo, tem tanto tempo que isso aconteceu, mas a criança ainda estava internada. Eu falei, tá bom, vou obedecer. E eu dei decretos e eu liberei decretos naquela noite, queridos. E eu liberei aquilo que Deus queria fazer e falar naquela noite no mundo espiritual. Talvez eu não estava lá para impor as mãos para aquela criança levantar e ser curada, mas eu estava no meu quarto orando e eu recebi aquela instrução. E eu liberei, queridos, aquela instrução. E depois eu terminei de orar e quando eu liguei o meu Wi-Fi e a notificação chegou, era a notícia daquele irmão me dizendo que a criança tinha acabado de sair da UTI, queridos. E é isso que Deus, Ele quer fazer com você. Ele quer te usar para liberar decretos e para liberar instruções que estão ocultas no mundo espiritual, que estão ocultas nos céus, para afetar a humanidade, para afetar a terra, para mudar o curso da sua vida, queridos. Porque você é o profeta da sua vida, você é a voz profética da sua vida, queridos. E não existe nenhuma palavra profética maior do que a palavra de Deus. E você tem a palavra de Deus ao seu alcance de maneira livre, queridos. E você pode usar aquela palavra para profetizar sobre o seu ano, para profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e mudar o curso da sua geração, queridos. Deus te chamou para isso. E sabe, é apenas você estar no lugar de oração, sabe, conectado de forma profética em oração.
com o Senhor. Afinal, consagração significa apresentar-se para receber instrução. Então, existem instruções da parte de Deus esperando por você. Sabe, no seu lugar secreto, no seu lugar de oração, querido, se associe com o Senhor em orações proféticas e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Sabe, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, queridos, Ele mesmo vai nos conectar ao nosso futuro, Ele mesmo vai nos conectar ao nosso destino profético, Ele mesmo vai nos conectar, queridos, àquilo que Ele tem para as nossas vidas, ao curso que Ele tem para as nossas vidas, ao curso que Ele preparou para nós vivermos. Sabe, Ele mesmo vai nos conectar, Ele mesmo vai mover todas as circunstâncias ao nosso redor, para que o plano dele se cumpra, queridos. E 2022 é o ano de nós vivermos as promessas de Deus. Sabe, é o ano, queridos, em que você vai viver de maneira extraordinária e sobrenatural os planos de Deus. Sabe, talvez você olhe as circunstâncias e você diga, meu Deus, eu não tenho dinheiro, eu não sei como isso vai acontecer, queridos. Mas quando você se levantar e você abrir a sua boca, as coisas vão ter que acontecer, queridos. Porque a palavra de Deus na boca de Deus tem o mesmo poder do que na sua boca. E vice-versa. Sabe, queridos, a palavra de Deus na boca de Deus tem o poder. Mas na sua boca, queridos, tem o mesmo poder. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então, o mesmo poder que há no Senhor, há em nós, queridos. E quando nós nos associamos ao Senhor, aí que o poder multiplica e explode, queridos. A explosão, o dunamis de Deus vai explodir na sua vida, na sua casa, na sua família. E vai transformar o curso da sua vida e da sua família, queridos. Sabe, o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Sabe, Deus, Ele é onipotente, onipresente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, queridos. Mas existem princípios que o Senhor estabeleceu na terra, no governo da terra, no plano espiritual. Deus, Ele estabeleceu alguns princípios. E existem alguns princípios que são princípios de autoridade. E sabe que o Senhor, Ele entregou um princípio de autoridade ao homem? Deus, Ele entregou a terra ao domínio do homem. Então, queridos, o Senhor, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Mas hoje, Ele precisa de mim e de você para liberarmos as promessas de Deus na terra. Ele precisa de nós para liberarmos os decretos que Ele mesmo disse. Sabe, Ele precisa de nós para liberarmos o céu na terra. Sabe, por um princípio de autoridade que lá no Éden foi estabelecido. O Senhor estabeleceu isso e entregou a autoridade na mão do homem. E por isso, Mateus 18:18 diz assim. Você pode abrir lá comigo? Diz assim: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, aquilo que nós ligarmos será ligado. E aquilo que nós desligarmos será desligado na terra e no mundo espiritual. Nos céus e na terra. Então, queridos, nós temos o poder de desligar e ligar coisas. Nós temos o poder de liberar coisas e de reter coisas. E de quebrar coisas no mundo espiritual. Amém? Da mesma forma como nós desligamos, queridos, as influências malignas, as trevas, o poder, a influência de Satanás, nós também temos o poder de ligar no mundo espiritual e no mundo terreno as promessas de Deus, o sobrenatural de Deus. Da mesma forma, queridos, que nós repreendemos o agir de Satanás, nós podemos usar para liberar o sobrenatural de Deus na terra, na vida de pessoas, na nossa própria vida. E sabe como nós liberamos, queridos, as promessas de Deus? Profetizando. É assim que nós liberamos as promessas e o favor de Deus, nós liberamos tudo que Deus tem para nós, abrindo a nossa boca e falando a palavra, abrindo a nossa boca e falando aquilo que Deus está dizendo. Sabe, aquilo que nós ouvimos do Senhor, nós apenas reproduzimos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, Ele não fazia nada do que não visse o Pai fazer, porque Ele estava conectado, queridos. Havia uma conexão profética entre Deus, entre Jesus e os céus. E tudo aquilo que Ele recebia da influência dos céus, assim como Moisés, Ele fazia na terra. Sabe, tudo aquilo que Jesus ele via o Pai fazer, Ele fazia. Tudo aquilo que Jesus ouvia o Pai fazer, Ele falava. Sabe, queridos, esse é o princípio, essa é a vida que Deus nos chamou para viver. Sabe, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida
sabe, governada pelos céus. E a toda a nossa vida irá se moldar aquilo que nós estamos declarando, aquilo que nós estamos ouvindo dos céus. Mas se nós estivermos ouvindo noticiários, se nós estivermos ouvindo as coisas ruins que estão acontecendo, os diagnósticos terrenos, nós vamos ser como Pedro. Nós vamos perder o sobrenatural e vamos afundar. Mas se nós estivermos com os nossos ouvidos atentos, queridos, aquilo que os céus estão falando, o nosso ano de 2022 será o melhor ano das nossas vidas. Não só o ano de 2022, você não precisa esperar o ano virar para começar a viver as promessas, o sobrenatural, não. Você pode começar hoje no seu quarto, entre no seu quarto e feche a sua porta. E o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. O seu pai que está vendo as sementes, certamente, queridos, aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se o seu pai que está vendo você plantar sementes de fé, sementes, profecias de fé, ele vai te recompensar, queridos. Ele vai dar o crescimento e as promessas e aquilo que você tem declarado e profetizado vai ter que acontecer. Sabe? Você precisa, querido, se levantar e ser uma voz profética na sua geração. Você precisa se levantar e ser a voz profética na sua própria vida, queridos. Você é o profeta da sua vida. Não espere receber, meu Deus, eu quero ir na igreja para receber uma profecia da irmã Vânia, do púlpito, vai falar, ei, você aí, ó, de blusa verde. Não, queridos, você é o profeta da sua vida. Você mesmo pode se levantar e profetizar e declarar as promessas de Deus sobre a sua própria vida, sobre a sua casa. Não espere alguém receber uma direção. Ei, esteja atento à voz do Senhor para ouvir aquilo que os céus estão dizendo e manifestar na terra. Porque você foi levantado nesse tempo não por acaso, queridos, mas você foi comissionado pelo Senhor para ser uma voz profética na sua geração, queridos. E é tão simples. É tudo com Deus é tão simples, queridos. Sabe, as coisas são tão simples, não são tão complicadas como nós complicamos as coisas de Deus. Sabe, é tão simples você fechar a sua porta, estar a sós com o seu pai e escutar aquilo que o seu pai tem para comunicar ao filho. Sabe, é tão fácil, queridos, você se sentar. Sabe, às vezes nós questionamos tantas coisas que estão dando errado, nós procuramos culpados, sabe, não foi por causa de fulano, foi por causa de ciclano, não. Querido, sabe que a solução está bem debaixo do nosso nariz. Sabe, a solução sempre esteve ali, o Senhor sempre esteve ali, pronto para te receber, mas você estava distraído com as coisas terrenas, com os diagnósticos terrenos, você estava distraído com o natural, queridos. Porque às vezes não está acontecendo nada na nossa vida. E por isso mesmo, por não estar acontecendo nada, que nós também nos distraímos com o natural. Sabe, nós passamos de um lugar do sobrenatural de Deus e começamos a viver uma vida no natural. Sabe, eu acordo, vou trabalhar, volto, durmo, acordo, vou trabalhar, volto e durmo, como, só isso. Não, queridos, essa não é a vida que Deus te chamou para viver. Existe um nível a mais, existe um nível muito mais profundo em Deus, onde nós vamos conhecer o coração de Deus ao ponto de mudarmos a história de nações, ao ponto de mudar a história, queridos, de gerações, sabe? Nesse mesmo dia que eu tive a direção da criança, que eu estava orando também, e veio muito forte no meu espírito. Eu nem sabia que tinha igreja Verbo da Vida lá no Manaus. E veio muito forte no meu coração, queridos, para interceder pelos povos ribeirinhos e pela igreja de lá. E aquilo veio muito forte no meu coração. Eu não conhecia, eu não tinha nenhum contato sobre isso. Eu falei, meu Deus, que loucura, deve ser só uma oração, né? Tipo, menosprezei aquilo. Que besteira. E sabe, mas eu obedeci a instrução. E eu orei, queridos, eu intercedi, eu comecei a liberar os decretos de Deus sobre aquele povo, sobre aquele lugar. E eu não sei o que aconteceu. Depois eu entrei no Instagram e eu vi que tinha uma igreja lá. Mas eu não sei o que aconteceu, queridos. Mas eu sei que algo aconteceu, porque eu recebi uma direção no meu espírito. E mesmo dentro do meu quarto, eu posso alterar o resultado de pessoas que estão do outro lado do mundo, que estão em outros lugares, em outras cidades, queridos, que
poder está disponível para nós. Que poder está disponível para você, queridos. Essa é a vida que Deus te chamou para viver, uma vida no sobrenatural, uma vida, sabe, queridos, inundado pelo sobrenatural. Aquilo que estava em Deus, sabe, toda a glória, não toda a glória, mas a glória que estava em Deus, passou para Moisés ao ponto que o rosto dele brilhava, ao ponto que ele refletia aquilo que ele via do Senhor, queridos. Isso é algo sobrenatural, meu Deus. Sabe, que poder está disponível para nós. E olha que Moisés estava em uma velha aliança. E nós estamos em uma superior aliança, com superiores promessas. Hoje nós temos acesso livre ao nosso Pai, sem nenhuma condenação, sem nada que nos prende, sem nenhuma corda em nossas mãos. Nós estamos livres, queridos. Não existe condenação para você buscar o seu Pai. Não existe condenação, não existem correntes nas suas mãos e muito menos na sua boca. Não existe, queridos, mais nada que te prende de viver o sobrenatural de Deus. Não há nada mais que te prende de viver as promessas de Deus. Talvez você passou o ano de 2021 preso a historinhas, presos a mentirinhas que o diabo colocou na sua vida, preso a julgos que o diabo colocou na sua vida, preso a condenação que o diabo colocou na sua vida, queridos. Talvez você passou o ano de 2021 todo assim. Mas sabe que você pode dar um basta nisso hoje? Você pode abandonar essas mentiras de que você não pode viver as promessas de Deus, de que você não pode viver o seu chamado, de que você não pode ser enviado para aquele lugar, que você não pode fazer aquela escola. Queridos, é mentira. É mentira do diabo. Este é o ano, ainda em 2021 e 2022 ainda mais, de viver as promessas de Deus. Sabe, este é o ano. Se levante hoje, queridos, com a ousadia que Deus te deu, para você viver as promessas de Deus. Sabe, para você viver aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, eu sinto que Deus colocou coisa em coração de pessoas. E por causa de mentiras, de relatos do diabo, você abortou os planos, os sonhos, os projetos que Deus te deu. Ei, queridos, chega! Chega, dá um basta hoje, em nome de Jesus. E eu te libero, queridos, eu profetizo isso na sua vida, que você viverá o melhor ano da sua vida em 2022 e no resto de 2021 ainda. Você viverá as promessas de Deus, você vai viver e ressuscitar os sonhos, os projetos, as promessas que Deus colocou sobre você. Sabe, chegou um novo tempo na sua vida, queridos. E é hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã. É hoje, queridos. Para de procrastinar as promessas de Deus. Para de procrastinar as direções que o Senhor tem dado para você. Não espere o ano de 2022 para começar a viver o extraordinário de Deus, não. Comece hoje, queridos. Dê um passo de fé, mesmo com medo. Vai com medo mesmo, queridos. E viva aquilo que Deus colocou no seu coração. Sabe, existe um versículo, na verdade um relato, né? Algo que aconteceu com Josué, que me impactou demais. Eu assisti na série da Bíblia e eu falei, meu Deus, eu preciso ler esse versículo. E eu chorava, meu Deus, chorava tanto. Eu falei, como assim? Deus parou os céus e a terra para ouvir, porque Josué falou, meu Deus. Como assim? Deus parou tudo porque Josué se levantou e liberou uma palavra. Como assim? Era Velho Testamento, meu Deus. E lá em Josué, queridos, no capítulo 10, algo aconteceu. Sabe, Deus, ele ouviu a voz de um homem, parou o sol e a lua em favor do seu povo. Sabe, Deus havia liberado uma palavra para Josué. Josué, ele carregava uma promessa, queridos, que ele venceria aquela batalha. Sabe, Deus, ele tinha liberado a promessa para Josué. E a luta começou, as coisas começaram, a guerra começou e tudo parecia desfavorável. Sabe, tudo parecia desfavorável para a promessa de Deus. Parecia que não ia acontecer mesmo, porque eles estavam em muita desvantagem. Sabe, não dava para acontecer aquilo. E sabe, mas um homem se levantou. Sabe, Josué, ele estava atento à voz de Deus. Sabe, Josué, ele estava atento à voz de Deus. E mesmo naquele ambiente desfavorável para a promessa acontecer,
Ele foi sensível ao ponto de ouvir a instrução de Deus para liberar uma palavra. E sabe, queridos, diz assim, no verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, não houve dia, no verso 14, não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Ou seja, Josué falou ao Senhor no dia que ele cumpriu a sua promessa e disse na presença dos israelitas aquilo que Deus tinha mandado ele dizer. Deu ordem para o sol e a lua parar. E, queridos, o Senhor, ele se moveu por causa de um decreto profético de um homem que se levantou para ouvir os céus e afetar a terra. Sabe, aquele homem, Josué, se levantou, ouviu o que o Senhor falou, captou a mensagem e liberou, queridos, o sobrenatural. Afinal, para o sol e a lua é algo sobrenatural de Deus. Sabe, porque por causa disso a promessa de Deus se cumpriu, queridos. E Josué teve a vitória que Deus prometeu para ele. Sabe, a promessa de Deus se cumpriu. O decreto, queridos, liberado por Josué, estava respaldado por uma promessa. Sabe, existia uma promessa na vida dele. E aquilo que ele disse estava respaldado por essa promessa. E sabe, quando o nosso coração, queridos, se move conforme o coração de Deus, o Senhor mesmo se levanta para cumprir a sua vontade. Afinal, nós só estamos dando os passos que o Senhor está dando. E Ele vai se mover para cumprir a sua vontade. Quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, quando o nosso coração, queridos, se move com o coração de Deus, Ele vai mover oceanos, terra, sol, mar. Mar é oceano? Para cumprir a sua vontade. Sabe, o Senhor, Ele vai mover todas as coisas, Ele vai mover pessoas, Ele vai tirar pessoas, Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas, queridos, para se cumprir a vontade dEle. Porque o nosso coração está agindo com o coração dEle. E se o nosso coração está agindo com o coração dEle, nós estamos agindo conforme a sua vontade, conforme as promessas dEle, conforme o chamado dEle para as nossas vidas, as direções dEle para a nossa vida, queridos. E sabe, o Senhor, Ele vai se mover em favor dos nossos decretos proféticos, queridos. Quando nós estamos atentos para ouvir a sua voz e apenas apenas reproduzir aquilo que os céus estão falando, queridos. É tão fácil, tão simples viver o sobrenatural, sabe? Por isso que a irmã Vânia fala tantas coisas, sabe, queridos? Ninguém sobe aqui para falar coisas fabulosas, para falar fábulas, sabe, contos de coisas que eles queriam viver. Não. Quando a irmã Vânia sobe aqui, quando o pastor Raimundo sobe aqui, Padre Samuel, para falar de coisas sobrenaturais, para falar que o sobrenatural está disponível para você, para falar que existem coisas sobrenaturais disponíveis para o seu ano de 2022, queridos, eles não estão falando mentira, eles estão falando coisas que eles estão vivendo, coisas que eles vivem, e eles estão falando, ei, eu cheguei aqui, você precisa vir até aqui, você precisa ver o que eu vejo. Sabe, queridos, é tão fácil acessar esses lugares e é o desejo do coração de Deus, sabe? Às vezes nós achamos tão difícil ou podemos até achar que, não, é só para eles, não, é só para aquelas pessoas, não, isso só está disponível para eles ali que foram chamados, não, para mim não. E aí, queridos, é o desejo de Deus, o coração de Deus está clamando por você. O coração de Deus, queridos, está clamando por alguém que esteja atento para ouvir a sua voz. Sabe, queridos, o mundo precisa de você, as pessoas precisam de você, as nações precisam de você. O Senhor, queridos, precisa de você. O Senhor, Ele precisa de você. E o coração de Deus está clamando. Ei, venha ouvir a minha voz. Ei, volte para o lugar que eu te chamei para estar. O Senhor está clamando por você, queridos. Porque existe algo sobrenatural disponível para você. Eu não sei o que é. Mas você sabe. Mas o Senhor sabe. Existem coisas grandiosas esperando por você. Sabe, esperando. Existem coisas, queridos, que ainda não aconteceram. Porque você não se levantou para ouvir e obedecer o Senhor. Existem coisas que ainda não se manifestaram na sua própria vida, porque você procrastinou
a direção que Deus te deu. Sabe, existem coisas que estão retidas e você se questiona, é porque eu não estou vivendo isso, deve ser por causa de ciclano, de ciclano. Não, é por causa de você mesmo. Porque você procrastinou aquilo que Deus te disse. E a culpa não é de Deus, não. A culpa é sua. Porque você procrastinou os sonhos de Deus, porque você procrastinou aquilo que Deus te falou. E o coração de Deus está clamando não com condenação, não com julgos, mas o coração de Deus cheio de amor está clamando por você, porque Ele ama estar com você. E Ele ama comunicar as coisas do coração dele. Sabe, queridos, as coisas ocultas de Deus estão disponíveis para nós. Sabe, as coisas que ninguém viu, as revelações, queridos. Moisés teve a revelação dos 10 mandamentos, que coisa incrível. Sabe, era uma direção de Deus, não para um homem, mas para uma geração, para um povo, para aquele povo todo da Bíblia, do Velho Testamento. Sabe, era uma direção para uma geração inteira, queridos. Imagina as direções e instruções de Deus, as ideias sobrenaturais de Deus que estão disponíveis para você, para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a história dos seus filhos, da sua geração, queridos. Se levanta hoje em nome de Jesus e apague e cala essas vozes que estão tentando te prender ao passado, que estão tentando colocar julgos nas suas mãos. Não existe mais condenação, queridos, para você. Você é livre para viver os sonhos de Deus. Você é livre, queridos, para viver aquilo que Deus te chamou para viver. E sabe, e aí a palavra que vai estar sobre a sua vida é: não houve um dia como este, onde o Senhor atendeu a sua voz, porque o Senhor deseja cumprir a sua vontade. Da mesma forma, queridos, que o versículo em Josué diz: não houve um dia semelhante a este, nem depois deste, que o Senhor tenha atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Não houve um dia como este, nem depois deste, que o Senhor parou tudo para ouvir a sua voz, porque Ele deseja cumprir a sua própria vontade na terra. Não houve, queridos. Os céus, eles estão declarando coisas, o Senhor deseja se mover e cumprir a sua vontade, e Ele precisa de você. Ele precisa que você se levante de uma vez por todas e abra sua boca, queridos. Sabe, existem decretos esperando serem liberados na terra. Existem ideias que estão esperando por você, que vão mudar a história da humanidade, queridos. Parece história da carochinha, né? Parece coisa de filme, mas não. Sabe, nós vimos a história de tantos homens de Deus, de tantas mulheres de Deus que mudaram, sabe, grandes evangelistas, grandes profetas que faziam cruzadas e as coisas aconteciam. Uau, irmão Reagan, Kenneth Reagan, o apóstolo Bud, sabe, irmão Vânia, pastor Raimundo, meu Deus. Eles só fizeram uma coisa, queridos. Eles ouviram os céus e eles estão afetando a terra. Uns afetaram, outros estão afetando a terra. Sabe, você foi chamado para isso. Não é só para eles, mas é para a sua vida. Talvez você não esteja aqui no púlpito, mas você está na sua empresa, sabe? Você está no hospital, você está em missão, você está em outro lugar. Não importa, queridos. Sabe, você pode manifestar o sobrenatural de Deus ali onde você está. A sua empresa, queridos, pode mudar a história da humanidade. Sabe, uma ideia, queridos, que você tenha pode mudar o curso de milhares de pessoas, de uma geração inteira, sabe? Pode revolucionar as coisas. E imagina você, crente, homem de Deus, mulher de Deus, com princípios de Deus, afetando e ocupando lugares que hoje são os filhos das trevas que ocupam. Você foi chamado para isso, queridos, para ocupar os grandes lugares, porque você ouviu os céus e decidiu agir. Sabe, não importa, queridos, o que você viveu em 2021, não importa as mentiras do diabo, não importa o cenário em que você viveu, sabe, você pode construir e manifestar as promessas de Deus. Você pode construir, queridos, o seu ano de 2022. Você pode, queridos, começar com as suas palavras, plantar sementes sobrenaturais de coisas que você deseja viver. O que você quer viver em 2022? Sabe, queridos, não importa o que você viveu em 2021. Existe um novo tempo para você.
Existem coisas novas da parte do Senhor esperando para serem manifestadas, queridos. E você pode construir coisas sobrenaturais apenas profetizando, queridos. Apenas sendo a voz profética na sua casa, na sua própria vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Sabe, não importa, queridos, os julgos que o diabo quis colocar sobre a sua vida. O Senhor, Ele é capaz de transformar todas as coisas. Sabe, da mesma forma que se seu ano 2021 foi ruim, foi cheio de problemas. Ei, queridos, olha só o que Gênesis 50:20, eu amo esse versículo. Olha só o que diz. Gênesis 50:20 diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe, queridos, Deus não só transforma o mal em bênção, mas Ele também utiliza daquilo que veio te destruir como um trampolim para você viver e cumprir as promessas de Deus e alcançar pessoas. Queridos, sabe, planejaram mal contra essa pessoa. E Deus transformou em bem para algo, para que muitas vidas fossem preservadas. Que poderoso! Sabe, Deus não só transformou o mal em bem, mas Ele também cumpriu a sua vontade e usou daquilo que veio te destruir, como um trampolim, para que pessoas fossem alcançadas, para que vidas fossem preservadas. Queridos, não importa o que aconteceu na sua vida, no seu passado, ei, Deus está usando e transformando em bênção, para você cumprir os sonhos dEle e alcançar pessoas, queridos, e curar pessoas com aquilo que te feriu. Sabe, queridos, na sua zona de dor é que você vai ser levantado para curar outras pessoas. Sabe, a sua cura, a sua vida vai gerar vidas em outras pessoas, queridos. Quando nós nos movemos com o coração de Deus, nós geramos vida em outra pessoa. Afinal, um coração batendo, ele gera vida. Quando um coração para de bater, é porque não há mais vida ali. Então, queridos, enquanto o nosso coração estiver batendo na mesma frequência do coração de Deus, nós vamos gerar vida por onde nós passarmos. Nós vamos gerar vida por onde nós passarmos. Nós vamos, sabe, ressuscitar as promessas de Deus na vida de outras pessoas. Porque um dia você resolveu se levantar e ressuscitar as promessas de Deus na sua própria vida. E você vai ser usado para Deus, por Deus, para alcançar a vida de muitos, sabe? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje a vida de muitos fossem preservadas. E esse versículo é tão poderoso. Sabe, não importa, queridos, as circunstâncias, a voz de Deus está trovejando sobre a sua vida. Sabe, a voz poderosa do Senhor está trovejando sobre a sua vida hoje, sobre o seu 2022, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, queridos. A voz de Deus está trovejando. Sabe, não importa, queridos, qual situação, não importa quão impossível seja. Sabe, talvez você receba, talvez você ouça do Senhor. Mas a incredulidade, ela pode querer bater na sua porta, queridos. Mas a voz do Senhor está trovejando sobre a sua vida e destruindo todo espírito de incredulidade, todo espírito de medo, em nome de Jesus, que está te aprisionando hoje. Toda incredulidade. Ei, como vai ser? Como as coisas vão acontecer? Meu Deus, parece tão grande, tão impossível, queridos. Ei, os planos de Deus são grandes mesmo. Os sonhos de Deus são grandes mesmo. Os céus que são pequenos demais para aquilo que Ele tem preparado para você. Os seus planos, o seu planejamento da sua empresa é muito pequeno para aquilo que Deus tem reservado. Ei, esteja atento para ouvir aquilo que o Senhor está falando, queridos. E você vai receber algo muito maior, algo muito melhor. Sabe, não importa. O Senhor, Ele tem poder, queridos, para alinhar todas as coisas. O Senhor, Ele tem poder para te trazer de volta para a rota. Não importa por onde você andou. Não importa se você estava distraído. Se você resolver hoje se levantar de uma vez por todas.
O Senhor, Ele é poderoso para alinhar as suas rotas, para te colocar no lugar do cumprimento da promessa, para te colocar, queridos, com os seus pés em uma rocha firme e te fazer caminhar sobre as águas, acima das circunstâncias, sem afundar, queridos. Sabe, o Senhor, Ele te preserva no lugar certo. E a voz do Senhor troveja sobre a sua vida, dizendo quem você é e te selando com as promessas dele. Sabe, o medo não vai mais te parar, queridos. O medo não vai mais te parar. Você vai correr velozmente nesse fim de ano e nesse começo de ano. Você vai correr velozmente, querido, a sua carreira. Porque a voz do Senhor está sobre você. A voz que é forte como um trovão. Capaz de romper qualquer barreira. Partir qualquer corrente. Capaz de tornar o impossível possível, queridos. É essa voz que está sobre você. É essa voz, a voz de muitas águas. A voz que chacoalha as águas, queridos. É essa voz que está sobre a sua vida. É essa voz que está te falando com você. Sabe, a voz do Senhor, queridos, está içando as suas velas novamente. E o barco, ele está encontrando de volta o seu destino. Sabe, o barco, ele está encontrando de volta aquilo que ele foi chamado para fazer, sabe? Talvez a sua vida esteja como um barco naufragado. Mas o Senhor está içando as suas velas e fazendo as águas transbordarem para que o barco, ele volte ao lugar. E ele encontre de volta o seu chamado. Para que ele encontre de volta o seu propósito para o qual ele nasceu e ele foi criado. Que é navegar sobre as águas, queridos. Essa é a palavra que está sobre você. Sabe, você é livre hoje. Você é livre, queridos, para viver as promessas de Deus. Você é livre para falar, para profetizar, para liberar comandos espirituais e mudar a situação de gerações, queridos. Sabe, talvez esteja diante de você uma grande circunstância e você não saiba o que fazer. Sabe, que tal você se levantar hoje e começar a profetizar? Sabe, queridos, quando eu vi a minha vida de uma maneira que eu não queria, sabe, eu estava mal, as coisas não estavam acontecendo, parecia que nada estava acontecendo, sabe, eu comecei a ler um livro que se chama A Hora é Agora, do Joel Osteen. E aquele livro revolucionou a minha vida, mudou a minha vida. A Paty me indicou e aquilo mudou a minha vida. E eu te indico você procurar e comprar esse livro. E sabe, eu comecei a ler aquelas palavras e ele falava todas essas coisas para mim. E eu falava, caramba, eu quero viver essas coisas. E sabe o que eu fiz? Mesmo diante das circunstâncias, queridos, eu escrevi. Eu transformei as palavras daquele livro em confissões de fé, em profecias. E eu comecei, querido, todos os dias quando eu acordava, eu lia e eu profetizava sobre a minha vida. Eu dizia aquelas profecias para mim mesma. Vai acontecer. E começou, queridos, o Senhor a mover todas as coisas. E o Senhor começou a transformar o mal em bênção. Aquilo que veio para me destruir foi como um trampolim que me conectou ao meu propósito, me conectou a pessoas. Sabe, queridos, eu vi, sabe, o sobrenatural, por mais simples que parecesse. Eu vi Deus fazer algo sobrenatural na minha vida. Eu vi o Senhor me levantar. Mas eu precisei agir. Eu acredito que se eu ficasse parada remoendo aquilo, remoendo todas aquelas coisas, coitadinha, me vitimizando, eu não ia sair do lugar, queridos. Nada ia acontecer. As promessas de Deus não iam começar a se cumprir na minha vida. Sabe, porque existe sim a parte que Deus libera para você uma palavra, mas também existe a sua parte. E se você ficar imóvel, estático em um lugar, e não ter passos de fé, e não abrir a sua boca, nada vai acontecer, queridos. O seu ano de 2022 será muito ruim se você não se levantar e declarar a palavra. Sabe, se você não se levantar, queridos, e começar a profetizar aquilo que Deus falou sobre você, não apenas ficar parado de braços cruzados. Sabe, queridos, você vai continuar vivendo a mesma vida,
Mas se você quer viver o sobrenatural, se você quer começar a viver as promessas de Deus e viver coisas grandiosas, queridos, comece a se levantar em fé. Comece a dar passos de fé em direção ao seu destino. Por mais que você não saiba o que está acontecendo, para onde você vai, ouça os céus e afete a terra, queridos. Sabe, a palavra de Deus na sua boca, ela tem o mesmo poder que na boca de Deus, queridos. Que poderoso isso. Sabe, a essência de todas as coisas é a palavra. Sabe, Deus, Ele criou o mundo através da palavra. Então, a essência, queridos, as coisas materiais, a essência daquilo que foi criado por Deus é a palavra, queridos. Sabe, aquilo que o Senhor está dizendo sobre a sua vida, queridos. Sabe, aquilo que o Senhor profetizou sobre a sua vida. Na sua boca tem o mesmo poder que o próprio Deus. Tem o poder de mudar a sua realidade. Sabe, a física quântica, ela diz que aquilo que nós falamos tem o poder de alterar a matéria. Sabe, queridos, que aquilo que nós falamos tem o poder de alterar as coisas ao nosso redor. E sabe que isso não é coisa da física? Isso é coisa de Deus. Porque Deus criou, queridos, todas as coisas através da palavra. Então, as coisas que são naturais apenas confirmam as coisas espirituais. Aquilo que, toda a essência das coisas foi criada através da palavra. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, queridos, tem o poder de transformar a matéria, de transformar a sua realidade. Então, você pode, queridos, construir a sua realidade. Sabe, esse é o princípio que rege, que governa a humanidade, que governa o universo, queridos. Não só as pessoas, mas também as coisas materiais. Você pode, queridos, começar a chamar a existência aquilo que não existe. E você vai ver, é só questão de tempo, queridos. É só questão de perseverança. É só questão de perseverar em fé. E você vai ver as coisas acontecendo. E você verá as coisas se manifestando de forma sobrenatural na sua frente. Porque você tem o poder de chamar a existência aquilo que não existe. E vai ter que acontecer, queridos. Porque esse é o princípio que rege o universo. Esse é o princípio que governa as nossas vidas. E o Senhor está procurando, queridos, pessoas ousadas o suficiente para se levantar e para liberar essas coisas na terra. O Senhor, queridos, está procurando quem está disponível para isso. Sabe, os olhos de Deus estão procurando quem está na brecha para poder ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Sabe, os céus, eles estão bradando, queridos. Os céus estão gritando e essa pessoa é você. O Senhor está te chamando hoje para ser aquele que vai levantar e revolucionar uma geração, que vai revolucionar a sua casa, queridos. E o Senhor que vai revolucionar o seu bairro. Sabe, você é essa pessoa. Seja, queridos, a voz profética que você foi chamado para ser. Eu declaro em nome de Jesus o profético sendo avivado dentro de você essa noite. O profético que estava adormecido, que você olhou e disse: ei, isso não é para mim, é para você sim. Talvez você não esteja com o microfone na mão, queridos, mas você tem a sua boca para abrir e falar aquilo que Deus tem dito para você. Seja a voz profética de Deus nessa geração. Você não precisa de... Isso aqui não é nada. Sabe, isso é apenas um microfone. Você não precisa disso para ser quem Deus te chamou para ser. Talvez você esteja tão travado. Sabe, as coisas de Deus estão travadas na sua vida porque você está esperando isso aqui. Mas sabe, queridos, não. Deus te chamou para ser um grande profeta às nações. Onde você estiver, até mesmo dentro do seu quarto, você pode profetizar coisas para as nações. E as coisas podem acontecer, as coisas vão acontecer. Sabe, porque esse é o poder que está dentro de você. E sabe, chegou o tempo, queridos. Chega de tanta escassez, chega, sabe, queridos, de tanto medo. Chega, queridos, de tanto sofrimento.
O tempo de chorar acabou e o Senhor está te levantando hoje para viver os sonhos dele. Ei, o ano de 2022 é o ano em que você vai viver as promessas dele, porque eu declaro que você vai se levantar e vai ser quem Deus te chamou para ser. Vai ser o leão que Deus te chamou para ser e vai ser a leoa que vai bradar sobre a sua vida, sobre a sua família, mulher. Sabe, mulheres, deixa eu falar algo que eu vi, algo interessante. Talvez você tenha, com certeza, mulheres me assistindo. E sabe que eu fui pesquisar sobre os leões. E sabe que eu encontrei que quem sai para caça não é o leão. Quem sai para caça é a leoa. Eu não sabia disso. E eu falei, uau. Sabe, o homem, né, o leão, ele é responsável por guardar as suas crias, a sua família, proteger a fêmea. Mas é ela, queridos, que sai para caça. É ela, queridos, que se levanta com ousadia. Sabe? E vai ali e pega o inimigo e estraçalha com ele. Sabe? Ei, você não toca na minha família, você não toca nos meus filhos, você não toca nas promessas de Deus para a minha vida. Ei, queridos, seja um guardião das promessas de Deus. Ei, os seus filhos são promessas de Deus. Seja um guardião dos seus filhos. Seja um guardião da sua casa, do seu marido. Ei, seja uma guardiã, querida. Sabe? Das promessas de Deus. E você também, leão. Seja um guardião das promessas de Deus na sua vida, na sua casa. Proteja a sua esposa de forma espiritual e profética. Proteja os seus filhos. Ei, você tem poder, queridos, para declarar coisas. E vai ter que acontecer. Ei, chega dessa situação na sua casa. Ei, em 2022, declare, queridos, sabe? Estabeleça uma meta e diga, ei, no ano de 2022, essa situação não vai mais permanecer. Essa situação na minha casa, no meu casamento, na minha filha, no meu filho, não vai mais permanecer. Porque eu me levantei de uma vez por todas. Você é homem, você é mulher. Você tem poder, você é filho de Deus, imagem e semelhança do Criador. E o mesmo poder que há nos céus, que há no Senhor, é em você, queridos. Em nome de Jesus, você vai se levantar como um grande leão, como a grande leoa. Sabe, e no Salmo 126, no versículo 1, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, ei, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Queridos, isso é o que as nações vão falar sobre você. Grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Grandes coisas o Senhor tem feito por elas. Ei, queridos, a sua vida, aquilo que o Senhor, as promessas de Deus na sua vida, vão impactar gerações, vão impactar nações. E eles dirão, uau, grandes coisas o Senhor tem feito por ela. Grandes coisas o Senhor tem feito na família dela. Grandes coisas o Senhor tem feito na vida desse homem de Deus. Uau, o Senhor é poderoso para fazer. Eu quero isso para mim. Eu quero ser essa voz profética. Como eu faço? Eu quero Jesus. É isso que as pessoas vão falar quando olhar para você, queridos. Porque eles verão o Senhor revertendo a sua sorte, mudando a sua sorte e transformando o mal em bênção. Sabe, no ano de 2022, queridos, estabeleça um novo tempo. Diga, até aqui, Satanás quis brincar, brincou que tinha que brincar. Até aqui, mas agora chega porque eu me levantei para ser quem Deus me chamou para ser. Ei, queridos, quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que você quer viver no ano de 2022? Se posicione, queridos. Deus te chamou para viver algo sobrenatural na sua vida. Chega de viver a mesma vida, queridos. Existem coisas muito maiores. Existem promessas muito melhores para você. Chega de viver a mesma vida. Chega de se distrair com coisas que estão tentando te roubar da promessa de Deus. Chega de se distrair, queridos. Sabe que a distração também rouba esse tempo profético de Deus? Sabe, às vezes você podia estar a um passo, queridos, de entrar no plano profético de Deus. Mas você se distrair. Sabe, cuidado, queridos. Mas não se condene, não. Deus, Ele é o seu Pai. Deus, Ele te ama. Ele é o seu Pai, queridos, e Ele é poderoso para alinhar as suas rotas, para fazer o filho. Você errou, tudo bem. Vamos, levanta e anda. Sabe, o Senhor, Ele é poderoso para te levantar de novo.
e te fazer viver as promessas dele. Sabe, o Senhor é poderoso para reavivar tudo aquilo que estava morto. O Senhor é poderoso para reavivar a voz profética que você foi chamado para ser e que você um dia foi. Sabe, o Senhor, Ele é poderoso, queridos, para restaurar todas as coisas. Sabe, então se posicione e comece a chamar à existência aquilo que não existe, como se já fosse. Sabe que a sua mente, ela não tem o poder para distinguir aquilo que é real do imaginário. Por isso que a Bíblia diz, ei, como o homem imagina, assim ele é. Porque, queridos, a sua mente, ela não tem o poder de distinguir aquilo que é natural do que aquilo que não é imaginário, do que é real. Sabe, queridos? Então você pode criar o seu mundo, você pode criar a sua realidade. Sabe, toda palavra, ela traz consigo uma imagem. Ou seja, se eu falo, eu vejo e acontece, queridos. Porque toda palavra, ela traz consigo a imagem. Quando eu falo para você microfone, você pensa no microfone. E sabe, se eu vejo, acontece, queridos. Se eu falo, eu vejo, vai acontecer. E você vai caminhar, queridos, sobre as suas palavras em direção ao seu futuro. Sabe, o seu futuro está ali esperando por você. E você vai caminhar sobre as suas palavras. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, queridos. Sabe, levante-se hoje e seja de uma vez por todas a voz profética que Deus te chamou para ser. Sabe, levante-se, queridos, e saia dessa sepultura que o diabo quis colocar. Sabe, se levante e rasgue as mordaças que o Satanás colocou na sua boca, queridos. Porque ele sabe o que está reservado para você. Ele sabe as promessas de Deus. Ele sabe, queridos, tudo aquilo que Deus tem planejado para você. Sabe, por isso ele quer te impedir de viver o melhor de Deus. Mas ele chegou tarde demais, queridos, porque muito maior é a voz de Deus que está trovejando sobre sua vida. Muito maior é a voz que diz as promessas, que diz quem você é. Muito maior é a voz de Deus do que a voz do diabo, queridos. E eu declaro na sua vida, queridos, em nome de Jesus, um destravar profético. Um destravar profético do seu futuro, um destravar profético, queridos, das promessas de Deus e tudo aquilo que estava te impedindo de avançar, tanto na sua vida natural, quanto na sua mente e quanto no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro caindo por terra hoje, em nome de Jesus, e você livre para viver a promessa de Deus. E este é o versículo para nós encerrarmos. Este é o versículo que está sobre você, que diz lá em Amós, no capítulo 9. Diz assim, e é verdade, agora não vai demorar muito, é o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Uau! Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, vocês verão as bênçãos de Deus, bênçãos como um vinho jorrando nos montes e colinas. Vou consertar tudo de novo para o meu povo. Uau, queridos, é essa palavra que está sobre a sua vida, é essa palavra que está sobre o seu fim de ano, sobre o início de 2022. Este é o decreto do Eterno. Se você tem um decreto de Deus, você pode abrir a sua boca e confessar. Comece a confessar essa palavra, queridos, sobre este ano, sobre o ano de 2022, e você vai ver as coisas sobrenaturais de Deus acontecendo na sua vida, em nome de Jesus. Essa palavra é como uma palavra profética do Senhor para a sua vida, que está estabelecendo um novo tempo. Amém? Então, se você ouviu essa palavra, você está acompanhando ou já acompanha os nossos cultos há algum tempo e você só está cultuando online, ou você também apareceu aqui do nada, não sei qual a sua história. Sabe, mas se você está aqui e ainda não tem Jesus, mas talvez você diga, mas eu tenho Jesus sim, mas não tenho relacionamento com Deus, eu nunca aceitei Jesus com a minha boca, mas no meu coração. Sabe, queridos, você também.
Jesus, ele está te chamando para um novo tempo e ele quer inaugurar na sua vida um novo tempo. Então, se você está aqui e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não fez a confissão de fé, coloca aqui embaixo, eu quero Jesus, que nossa equipe vai estar acompanhando. E você também pode entrar em contato, mandar uma mensagem dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus, muito Jesus. Sobrenatural de Deus neste ano, neste fim de ano e neste ano de 2022. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp que nós vamos estar muito felizes em te receber e nós vamos te amar como Jesus. Amém, queridos? Então, glória a Deus, o Senhor é fiel. E eu queria agradecer por você ter acompanhado até aqui o nosso culto. Então, receba essa palavra e desfrute de um fim de ano, de um 2022 super abundante. Amém? Em nome de Jesus. Tchau, tchau.